Eu conheci ele no meu primeiro emprego aqui em São Paulo, em 1974. Ele foi meu gerente. Eu conheci através de uma amiga em comum, uma amiga de infância em comum. Me lembro que eu peguei uma cadeira, sentei, aí nós ficamos nos olhando assim, há um minuto talvez, assim. Era um excelente gerente. Era explosivo, mas era um excelente gerente. E ele era uma pessoa muito encantadora, muito educada. Coisa assim de medindo força, sabe? Olhando e sabe, se estudando. Era uma pessoa extremamente inteligente, muito gentil, muito educado e um excelente profissional. Trabalhador. E eu já vinha de uma separação de 12 anos, eu estava separada do meu primeiro casamento há 12 anos. E aí ele abaixou a cabeça e nós começamos a conversar assim, normal. Ele não tinha nada que denotasse externamente que era aquele sujeito que tinha cometido aquelas mortes, que tinham estrangulado várias mulheres com ele. Nada, conversa normal, assim, nada de... Porque se pensa assim, pessoa que fala coisa desconexa, nada. O discurso dele, inteligível, sabe, ponderado. Então você olha, você fala, não, esse cara não fez isso aí. A conversa dele sempre no papel de vítima, sabe? Que tinha passado por problemas, que tinha uma empresa, que a empresa quebrou, que o sócio roubou, que ele precisava se refazer, precisava se recompor, mas que junto comigo ele ia conseguir vencer, porque eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom cargo. E eu fui acreditando nisso. Dificilmente alguma mulher não gosta de receber um elogio, até porque não era dele. Ele dizia que aquelas mulheres se encaixavam no perfil que a empresa dele procurava. Comigo era todo, sabe, só carinho, atenção. Não tinha nenhuma falha comigo. Tinha todo aquele prólogo de conversar, de convencer, de levar. O que chegava dentro da mata aí era ele aparecer quem ele era. Era aquele monstro mesmo que todas as que sobreviveram relatavam que ele se transfigurava. Ele se transformava numa fera. Então ele seduz a vítima, né, sempre querendo chegar àquele ponto que ele deseja, que vai satisfazer algum interesse pessoal dele. Ele não demonstra até que ele consiga o que ele quer, ele não demonstra aquilo que ele traz dentro dele, que é o lado ruim, que é o lado sombrio dele. Então, o Francisco, o patrão dele, eu nunca suspeitei, para ele era um cidadão acima de qualquer suspeita. Trabalhava, pilotava moto, tinha a exata noção do que é dinheiro, quanto vale, ou seja, era um cidadão que as atitudes diárias dele, nada indicava que ele fosse aquele sujeito que matava todas aquelas mulheres. O patrão, ele era de plena confiança do patrão. Tanto era que ele morava dentro da empresa. Aparentemente é normal. O que acontece é que ele vai ter algumas características, ele constrói uma máscara para o uso dele diário. Então, as pessoas que estão em volta não percebem. Eles estavam patinando na Avenida Paulista, ele pediu para ir
para ela acompanhar ele até perto da mata, que ele tinha um parente que morava lá perto. E chegou lá e começou a esbofetear, tentou violentar, ela reagiu e tal. Ela conseguiu se desvencilhar dele, voltou para a Avenida Paulista. Todos os amigos ela contou, até porque ela estava machucada, tinha sido esbofeteada e tal. E ela contou para os amigos dele: ah, não, se ele não fez isso, é mentira sua. Ou seja, ninguém acreditou. Por quê? Porque na presença deles não era aquela pessoa. Era outro cara afável, ele não brigava, então ninguém tinha ele como uma pessoa de má índole. Já estava vivendo comigo há 4 anos, com um filho no braço. Quer dizer, acho que ele se sentiu seguro, ela agora não tem como fugir. Então um dia a máscara caiu de vez. E eu estava no banheiro e eu ouvi quando ele gritou com ela, e ela falou para ele: o meu único erro foi ter deixado você nascer. Aquilo realmente me assustou. Então aí aquilo eu tive a certeza absoluta de que existia algo totalmente errado. Ele agrediu um colega de trabalho, quase matou. E ele avisava, ele falava comigo assim: eu não gosto do fulano, eu quero pôr a mão nele. E eu já ficava preocupada, larga pra lá, né? E até o dia que ele pegou o moço de forma cruel e perdeu o emprego. Às vezes a gente encontra alguém, algum colega de faculdade, algum colega de trabalho, fala: ih, ele acordou de ovo virado hoje, é uma expressão. Ou dormiu com o bumbum descoberto. Isso é normal. Eu posso acordar mal, eu posso acordar muito bem. E que é? Viu o passarinho verde? Porque está todo contente, todo alegre. Então as pessoas oscilam e esta oscilação é normal. As pessoas dão sinais, elas dão sinais de que alguma coisa não está normal. Mas quando você está envolvido emocionalmente, você não nota. Por exemplo, ele era muito agressivo na rua, no trânsito. Eu já tive uma vez que ele pegou um rapaz, uma discussão de trânsito. O rapaz saiu do carro, ele saiu também, ele deu um soco na boca do rapaz, quebrou todos os dentes da boca do rapaz, cortou a mão toda. Eu tive que deitar em cima do rapaz e pedir, pelo amor de Deus, para não bater mais. Eu venho andando na rua de carro e você vem vindo de carro, sem querer eu te fecho. Você vai reagir normalmente falando: velho, coroca, vai dar uma xingadinha e vai seguir o teu caminho. Alguém pode virar e falar: aqui não é lugar de velho, quem gosta de velho é reumatismo, e seguir o seu caminho, e isto seria um ping e um pong, uma ação e uma reação igual e contrária. Eu posso de repente dar uma fechada em alguém que corre atrás de mim, fecha o meu carro, desce com o revólver e descarrega o revólver em cima de mim. Esta é uma reação que a gente tem que dizer que é anormal. Ele nunca começa direto matando. O Francisco, muito pelo contrário, ele começou na agressão, aí vem crescendo. Ele teve namoradas que ele não chegou a fazer nada de mais grave. Tentou me matar uma vez dentro de casa. E eu lembro da sensação até hoje, que eu pensei assim: eu vou morrer. Que ele pulou assim, eu deitada, né, na cama, ele pulou em cima de mim. E apertando, e falei: não vai ter jeito. Ele era pequenininho, um berço ainda. E eu pensei: poxa, eu vou morrer, não vai ter jeito, né? É que nós estamos lidando com gente que não tem sentimentos de base. Na medida em que eu não tenha sentimentos de base, na minha base não há sentimentos. E se não existem sentimentos, não dá para desenvolver todas as coisas que eu desenvolvo em termos de sentimento. E quando se fala sentimento, é sentimento para com terceiros, porque na maioria das vezes tem sentimento para si mesmo. Eu estou com vontade de fazer, vou lá e faço. Eu não levei em conta o teu sentimento, eu levei o meu. Você não está querendo deixar que eu namore com um fulano, eu vou lá e te mato. Não importa que tenha toda uma estrutura familiar por trás. Entendeu? Então é base, falta a base de sentimento para desenvolver todas as eventuais afetividades que eu pudesse ou não desenvolver pelas pessoas. Ele pouco se preocupa com a vítima. A vítima é como se não tivesse sentimento para ele. A vítima é como, se for uma vítima humana, é como se não tivesse valor nenhum para ele. Ele está preocupado com o seu próprio querer, com as suas próprias necessidades. São indivíduos que eles praticam esses atos deformados não só uma vez na vida,
eles começam a praticar esses atos condutopáticos desde a pré-adolescência, muitas vezes. E eles permanecem praticando até a adultice e até a velhice também. Algumas criancinhas desde pequeno já vêm mostrando tendências. Uma criança de 4, 5 anos que põe o gato no micro-ondas, eu não posso colocar isso como um quadro de crueldade. Ela simplesmente não tem noção do que ela está fazendo, ela não tem crítica, ela não percebe a consequência do ato. Completamente diferente de um garoto de 10, 11 anos que põe fogo no gato para se divertir com ele queimando, né? Esse menino tem noção da consequência, esse menino tem noção da dor do gato. Tinha um que eu conhecia que era de pequeno, ela pegava o pintinho e cortava o pezinho do pintinho para ver ele se equilibrar nos toquinhos. E achava muito gozado isso. Normalmente essas crianças são muito, vamos dizer assim, diferentes na sua relação com os pais, e os pais percebem essas crianças como problemas. Por quê? Porque as regras estabelecidas pela casa usualmente não são respeitadas. E eu não estou falando de regras absurdas, regras muito rígidas, nada disso. Quaisquer regras, né? Horários, permanência em casa, ida à escola. A maior parte dessas regras passa a ser burlada. E posteriormente, essas regras passam a ser desrespeitadas mesmo, né? Quando se começa a falar de fugas, quando se começa a falar de permanência à noite fora de casa, independente da vontade dos pais, quando se fala de atos destrutivos da própria família ou de outrem, de furtos dentro de casa ou de roubos, às vezes com confronto fora. Então são quadros que a família percebe com muita clareza. Depois que nós o detivemos, nós vamos dizer que ele teve abuso quando era garoto, foi abusado pelo tio, foi abusado por uma tia. Tá cheio de mau usos sexuais por aí. E não é todo mundo que vira psicopata, matador, estuprador ou matadora de homens, tá? Porque se assim ou fosse, então a coisa estava bem complicada, né? Porque a quantidade de inadequações sexuais que existem no mundo, tanto por parte de meninos, de homens ou de mulheres, é muito grande, e não é todo mundo que vira psicopata. Um abuso infantil não tem força para determinar psicopatia. Tem força, isto sim, para criar um indivíduo neurótico, desajustado, um indivíduo revoltado contra a vida, mas não um psicopata. O psicopata nasce com aquela raiz, nasce com aquela tendência. A vida que ele vem a levar é que pode levá-lo a desenvolver isto ou aquilo. Assim, por exemplo, fala, eu fui muito bem até os 18 anos, sofri um abuso sexual e a partir daí eu fiquei psicopata. Isso não é verdade. Você sempre foi psicopata. Um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. E todo mundo discorda, inclusive eu. Não é a ocasião que faz o ladrão. O ladrão está pronto. Ele só vai precisar não é a ocasião. O ladrão já existe. Mesma coisa o Francisco. Aquilo lá já era latente nele. Porque você novamente está falando de uma questão que é impossível de se separar. O que é ambiental e o que é intrínseco ao indivíduo. As duas coisas estão em jogo. Lógico que se eu minimizo um dos lados, eu diminuo a chance de expressão. Mas isso não quer dizer que eu acabe com essa chance de aparecimento. Porque nós conhecemos alguns casos de gente que tinha vida bela, formosa, normal, estudava direito numa grande faculdade de São Paulo, que ajudou a matar os próprios pais a pauladas. E de repente apareceu. E quando se vai perguntar a respeito dela para as pessoas que a conheciam, falam, nossa, era uma menina tão legal. E de repente apareceu o acontecimento. Famílias boazinhas têm filhos bonzinhos. Isso não é verdade. As pessoas têm mania de falar que, porque a criancinha viu filmes de cowboy e passou a ser atirador, ou viu muito filme de tiro, entrou no cinema e deu tiro. Vivências dolorosas do passado não determinam psicopatia. Psicopatia é alguma coisa inata, orgânica, constitucional, independe do tipo de criação, independe das vivências dolorosas, independe
dos filmes que ela vai ver na infância. Quem fala isso não conhece psicopatia. A hora de se preocupar é quando esses eventos são constantes. Quando esses eventos são constantes, causam dano a outrem ou à própria criança, né? Porque ela passa a ter as sanções do meio, não só da família, mas de todo o meio. No caso da criança, o mais frequente é o ambiente escolar e o ambiente dos próprios pares. Então, é motivo de preocupação quando ela prejudica ou é prejudicada por esse padrão de conduta. Mas aquele que entrou no cinema e deu tiro nas pessoas não é psicopata. Aquilo não é psicopatia, aquilo é doença mental, é diferente. A psicopatia não é uma doença mental e também não é uma normalidade mental. Ela é uma perturbação da saúde mental. Não se pode fazer um diagnóstico de psicopatia apenas por um fato, ou de loucura, de doença mental, apenas por um fato. Por quê? Porque para se safar da situação difícil na qual ele se meteu, alguns psicopatas podem inclusive inventar que estão ouvindo vozes, que estão agindo a mando de vozes, visões, etc. e tal. Mas ele não tinha uma explicação, ele dizia que ele tinha noites de sono que eram muito agitadas. Então ele disse que dormia, tinha pesadelo, acordava transpirando. E naquele dia, quando ele acordava assim, ele sabia que aquele dia ele ia matar. Ele acordava de manhã, mais ou menos como drogado. Ele tinha que sair atrás da droga. Pense, para me safar, eu vou fazer qualquer coisa. Eu já não te matei? Agora eu posso mentir para me justificar. Porque tudo faz parte de um show que ele está armando em torno de si próprio. Dependendo do que o interesse dele, o psicopata, o condutopata, ele pode fingir sentimentos, sim. Ele pode ir, por exemplo, matar a pessoa e no dia seguinte estar no enterro dessa pessoa e chorando. Mas é tudo momentâneo, é tudo conforme os interesses, conforme as circunstâncias. É assim que ele age, isso faz parte do comportamento dele. As pessoas têm o costume de pensar que tudo que é frio, tudo que não chora é psicopata. Mas eu posso te dar um monte de exemplos de psicopatas que fazem o maior show chorando. Tem uma menina aí que parece que andou matando os pais à paulada, né? Pega a revista, tem uma revista que mostra ela no enterro dos pais, debulhando-se em lágrimas e todo mundo com dó dela. Quando na verdade a verdade que tinha por trás era exatamente o contrário. Ele costuma ter uma característica sedutora, porque como ele só pensa na vantagem própria, muitas vezes ele seduz a sua vítima, né? Pode ser até por um estelionato, não precisa ser só para homicídio, por um estelionato, para levar vantagem em alguma coisa, para passar a perna num outro. Não se pode pensar que todo psicopata seja um assassino. Todo psicopata tem ações e reações normais. Existem psicopatias que não levam ao crime e nem por isso deixam de ser psicopatias. Existem psicopatas que passam a vida toda sem praticar uma conduta, mas ele pode sim infringir a lei de maneira bastante grave e com essa anomalia psíquica se tornar uma pessoa potencialmente perigosa. Existem graus de psicopatia mais leves que podem ser importantes em cargos muito competitivos, por exemplo. Fulano é psicopata porque matou os pais à paulada. Provavelmente vai ser. Mas isso não é o único jeito de ser psicopata. Eu acho que para a gente poder definir o que seria psicopatia, eu teria que ver as tuas ações e reações que estariam enquadradas numa maneira de ser anormal. Esse Dr. Robert Hare, ele desenvolveu uma escala para medir esse grau. Nós, normais, caímos na escala dele, mais ou menos onde ele mediu, que é no Canadá e Estados Unidos, a gente pontuaria 22 de 40 pontos. Ele considera graves psicopatas já que cometeram crimes e que não teriam condição de voltar para a sociedade, quem pontua acima de 30 pontos. Não é o fato de você ter cometido um crime de morte. O grande problema é quais são os motivos que levaram você a isso. A legítima defesa é o típico caso de que eu tinha que fazer alguma coisa para me defender. E no caso era matar ou morrer, eu preferi matar. Não posso preferir morrer. E isso vai ser uma reação normal. Agora, matei porque estava cansado dela, senhor?
que tem um indivíduo aí que pegou um casalzinho e levou que estava acampando, e levou o casalzinho para um cárcere privado e se utilizaram sexualmente da moça enquanto lhes apeteceu. Depois eles se cansaram dela e a mataram. Isto não é normal. Ele não tem consciência. Essa seria uma definição mais precisa para ele. Ele não sente, mais do que repugnância, ele não sente respeito pelo ser humano. Só existe eu no meu mundo psicopático. Então eu vou fazer o que eu bem entender, porque eu sou Deus, eu sou o dono do mundo. Então eu posso tudo. Eles fazem o mal pelo prazer em fazer o mal. E um dos fatos característicos e, digamos, que é recorrente em todos os psicopatas é a ausência de remorso quando ele pratica o mal. Porque ele nunca demonstrou um remorso, ele era preocupado com a sorte dele. Porque eu lembro, logo quando ele veio do Rio Grande do Sul preso, eu estava chegando em Ponta Porã, aí quando ele veio para São Paulo, ele ficou comigo aqui 10 dias, eu lembro que ele falava, pô, agora quando será que eu vou sair? A preocupação dele era quando que ele ia sair, entendeu? Então, é típico da personalidade dele, está preocupado com a sorte dele, não estava preocupado com a sorte das famílias, do mal que ele causou, das famílias que ele destruiu. Então, ele nunca se arrepende do que ele faz. Ele é capaz de praticar um ato bárbaro, cruel, e ele não se arrepende nunca daquilo. Ele não tem sentimentos superiores, por exemplo, de compaixão, de altruísmo, de piedade. Então, eles normalmente, o quadro clínico deles é estar sempre preocupados com coisas egoístas, coisas que beneficiem ele mesmo. O psicopata ele é capaz, quando ele se torna um criminoso em série, ele é capaz de atos que para nós são muito cruéis, mas que para ele não tem esse sentido, porque ele é incapaz de sentir remorso, sentir que é errado aquilo. Ele constrói um ritual que simbolicamente tem significado para ele. Todas as ações dele, os scripts que ele monta, têm significado para ele. E ele consegue executar esse script sem nenhum traço de arrependimento ou de sofrimento. Então isso faz com que qualquer fantasia que ele tenha, para ele é executável, o que não seria para os outros criminosos comuns, que apesar de às vezes terem um plano, por exemplo, cortar o corpo e esconder partes em cada lugar. Mas na hora de fazer ele não consegue executar, porque ele se sente mal, ele mesmo não suporta uma ideia que parece ser perfeita. Se ele for um psicopata, ele já não tem essa barreira. Ele executa o plano dele porque ele não está se importando nem com a dor alheia, nem com o sofrimento daquela pessoa. O psicopata não tem ressonância afetiva com as outras pessoas. Ele não forma vínculos afetivos profundos, normalmente. Os vínculos que ele forma é apenas no sentido de tirar proveito daquela situação. A definição de psicopatia envolve primordialmente o fato de que são pessoas que possuem transtornos congênitos de personalidade. Quando a gente fala transtorno congênito de personalidade, a gente tem que começar a tomar um cuidado, porque isto vai envolver uma não cura. Porque o nosso grave e grande problema é que estas coisas não curam, essas pessoas não curam, e o grande risco que existe é que elas voltem a cometer o mesmo tipo de delito. Isso tem acontecido. Nós vimos aí várias e várias pessoas que foram condenadas apenas a penas privativas de liberdade, e a lei não permite mais que o juiz aplique a pena privativa e medida de segurança, tem que ser aplicado ou um ou o outro. Mas existem pessoas que são condenadas como criminosos comuns, acabam sofrendo aí uma sanção alta, cumprem aquele período longo e acabam recuperando a liberdade, voltam para as ruas mesmo tendo aí graves anomalias psíquicas, podem reincidir, sim. Você tem que ter bons psiquiatras, bons psicólogos para fazer um laudo crível para não acontecer esse tipo de coisa. Como aconteceu com o Chico Picadinho, foi liberado, embora o laudo não recomendasse, foi liberado. O juiz assinou a vara de soltura e ele matou de novo.
Se ele receber apenas uma pena privativa de liberdade, certamente ele vai um dia voltar para as ruas. Se ele for classificado aí como portador de alguma anomalia e receber uma medida de segurança, aí sim ele pode talvez permanecer o resto de seus dias preso, internado, que para que ele recupere a liberdade vai ter que haver um laudo assinado por psiquiatras indicando que ele está curado, que ele pode ser reintegrado ao meio social. Caso contrário, claro, ele vai voltar uma hora. Se o juiz assinar o alvará de soltura, não tem quem segure. Foi feito um diagnóstico de psicopatia em relação a alguém, não vá pensar que amanhã ele ficou bom, porque não vai ficar bom. Psicopatia não tem cura, pelo menos no nível de conhecimento médico que se tem hoje. Eu sou favorável à prisão perpétua. A prisão perpétua é uma instituição que também nunca vai ser, não sei, mas dificilmente ela vai ser implantada no Brasil. É uma medida que ela viria a atender os anseios sociais. Bom, se ele for condenado como um criminoso comum, ainda que há 100, 200 anos de pena, um dia ele vai voltar para o convívio social, porque a Constituição ela impede que alguém fique mais do que 30 anos preso e ainda que condenado aí a penas centenárias, ele acaba recuperando. Isso se ele for julgado como um criminoso comum, mesmo tendo um laudo indicando que ele tem algum tipo de anomalia psíquica. Depende de como o juiz vai considerá-lo, como ele vai responder penalmente por esses delitos. Ah, mas e aí? E aí não fui eu que inventei, não foi ele que inventou. Mas eu tenho sim que protegê-lo para não cometer de novo isto e a sociedade. Ou algum de nós que está assistindo quer levar ele para casa para ser motorista? Não, na hora de levar para minha casa eu não quero. Então, se eu pudesse levar para minha casa, é sinal que eu estava acreditando na cura dele. Mas ninguém quer um maníaco do parque qualquer como motorista das próprias filhas, quer? Então por que eu vou soltar? Porque ele não vai morar perto de mim e que se dane lá para onde ele vai morar? Isso é irresponsabilidade social. E a psiquiatria forense não pode ser irresponsável, como a justiça não pode ser irresponsável. Ele pode, na cadeia, praticar um delito contra o companheiro de cela. Tá? Então essas pessoas elas precisam ficar sob tratamento, sob vigilância constante, sob medicação, quando for o caso, para que elas não venham a reincidir, inclusive, num estabelecimento penitenciário. Hoje, talvez até quem conversar hoje vai achar que é menos perigoso, porque na cadeia ele se converteu, diz que agora é evangélico, ele te fala passagens da Bíblia assim, ele tem uma boa fixação de memória, de fixação dele é boa, então ele fala passagens da Bíblia, diz que descobriu o Senhor, etc, etc. Por isso que a maioria dos presos também fazem isso, aí todo mundo se converte depois de estar preso. Indivíduo que praticou delitos de gravidade, delitos com características de perversidade, alguns delitos até bizarros, sem motivação, demonstrando frieza afetiva, insensibilidade, esses indivíduos são irrecuperáveis para a sociedade. Quando nós fomos procurar o corpo da Isadora, que era que faltava para nós termos certeza que realmente ele era o autor de todos aqueles crimes, ele falou, pô, estamos saindo agora, em vez de fazer Cooper aí, vamos sair caçar cadáver agora. Mas assim, rindo, como se nada tivesse acontecido. Para ele, a preocupação dele era com ele mesmo. Não se preocupava com ninguém. Tem pessoas que não têm cura, pessoas que têm problemas sérios e mentais e eles não podem voltar para as ruas porque vão cometer os mesmos crimes. Uma pessoa nasce psicopata e morre psicopata. Nós temos muitos psicopatas soltos, pessoas que exercem profissões nobres, vivem aí convivendo lado a lado com pessoas normais. A pessoa nasce com uma deformidade orgânica, própria, constitucional, e assim ela vai desenvolver. Por isso que também não tem cura, não é? Ela nasce assim e morre assim. A lição que eu tiro de tudo isso é que as aparências enganam. Por mais envolvido que você seja com uma mulher ou com um homem, as pessoas dão sinais, fique atento aos sinais.